a gente vai falar sobre a nova função que foi liberada no Instagram, o like no Stories. E hoje a gente vai falar sobre a nova função que tá sendo... Blá, blá, blá. E hoje a gente vai falar sobre a nova função que foi liberada no Instagram... Não, eu tô longe do microfone, oh meu Deus. De novo. Hoje tá difícil. Mas antes, se você é novo por aqui e não me segue nas outras redes, no Instagram e no TikTok eu te ajudo a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Tem várias dicas de fotografia, edição por lá e de Instagram também. Ontem ainda eu falei sobre aplicativos de celular, mostrei todos os que eu uso, então se você não me segue, tá aqui embaixo e tem mais dicas pra você. Vamos lá, eu falei isso para todos os meus alunos da mentoria semana passada. Olha, eu acho que até o fim da semana que vem, o Instagram libera o like no Stories. Tadã! Aconteceu. Levantando aqui a plaquinha do eu avisei pra todo mundo que fez mentoria comigo semana passada. O like no Stories já é uma coisa que tava em teste há algumas semanas, eles já tinham deixado isso claro, então não é necessariamente como se eu fosse vidente. E o que aconteceu? Ontem foi liberado oficialmente e muitos de vocês já devem ter recebido essa notificação que eu recebi ontem. Como funciona e pra que serve? O like no Stories, quando você vê o Stories de alguém, ele vai ficar do lado do aviãozinho de compartilhamento na parte de baixo. Lá onde você manda mensagem pra pessoa e tinha um aviãozinho de compartilhamento, vai ter um coraçãozinho de like ali do lado. Você simplesmente clica ali e você dá um like nesse Stories. Ai, Lu, mas pra quê? Duas coisas. Primeiro, aumentar engajamento. A gente sabe que a função primária do Stories é engajamento, é outra coisa que eu falo na mentoria direto. As pessoas não entendem exatamente para que o Stories serve em termos de estratégia e, na verdade, a função dele basicamente é criar engajamento. Então, o Instagram sempre vai trabalhar em ferramentas ali dentro para que isso aconteça. E outra coisa, como a própria mensagem diz, é uma maneira de você reagir ao story da pessoa sem mandar uma mensagem, sem criar uma interrupção. Por quê? Sempre que alguém responde o story te mandando uma DM ou reagindo, isso te manda uma DM. E para muitas pessoas isso atrapalha mais do que ajuda. Eu sou uma dessas pessoas, infelizmente. Porque eu não consigo atender todo mundo via DM, eu já falei sobre isso várias vezes. Tem empresa que nem abre, então assim, cria uma interrupção. Né? Porque você não consegue atender, aí fica ruim, às vezes eu não consigo ver tudo, às vezes a mensagem da pessoa fica oculta numa pasta, você nem vê. Então tinha muita gente reclamando pro Instagram sobre isso, né? Como as pessoas podem interagir com a gente no Stories sem necessariamente criar um problema, porque virava um problema, aconteceu esses tempos. Eu fiz um Stories e aí falei pras pessoas, me conta e tal, e aí 300 pessoas me responderam, eu não consegui responder esse monte de gente, né? E aí o tiro meio que saiu pela culatra e tudo mais. Enfim, cria uma maneira de engajar sem que você interrompa o processo da outra pessoa. E aí vem a outra questão, tá, Lu, mas como é que eu vejo se alguém deu like no meu Stories? Vamos lá, duas coisas vão acontecer. Primeiro, vai aparecer lá na aba de notificações normalmente, como você tá vendo aqui, fulano curtiu seu Stories. Pausa. Essa partezinha de aparecer na notificação ainda não tá funcionando 100%, tá? Por que eu digo isso? Aqui no meu perfil dos Stories, como você tá vendo, que é meu segundo perfil, você pode seguir lá no Instagram, isso já aparece. No meu perfil Lutestone ainda não aparece notificação. Eu já fiz o teste, como notificação ainda não aparece. Então não estranhe se não aparecer pra você, tá? Ainda não tá 100%. Mas você também vai poder ver na lista do Stories. Quando você abrir lá a sua lista de visualizadores do Stories, se alguém deu like no Stories, vai aparecer, como você tá vendo aqui, um coraçãozinho do lado da pessoa. Então você consegue saber que essa pessoa deu like no seu Stories. Ainda não aparece, pelo menos por enquanto aqui, em estatística, tantas pessoas deram like, tá? Não sei se isso já vai ser implantado agora ou se eles nem pensaram muito nisso, mas eu acredito, famoso vozes da minha cabeça, posso estar errada, que se eles não implantaram ainda, eles vão implantar nas métricas. Tantas pessoas deram like nesses Stories, porque é uma métrica importante pra gente também. Por enquanto, isso não aparece, tá? Você vai na sua lista de visualizadores e você vê fulano, tem um coraçãozinho do lado, então deram like, mas ainda não aparece, pelo menos num local, assim, 10 pessoas deram like nesses Stories. Pode ser que apareça, mas por enquanto ainda não. Basicamente é isso, é simples de fazer, é só clicar no coraçãozinho e você deu like na pessoa, ele serve para engajar um pouco mais com o seu público, sem criar um problema para você, sem criar uma interrupção no seu dia, e ele vai te ajudar a criar conexão com a sua audiência. Lembrem-se que a função do Stories é essa, então pensem nisso na hora de criar a estratégia de vocês. Quem quiser vir para a mentoria ou para o clube, as informações estão no link da descrição. E é isso, mais uma novidade do Instagram, me conta nos comentários se você gostou ou não. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo, me conta se já apareceu pra você ou não. Se não apareceu, vai aparecer em breve, segura a onda por aí. A gente se vê em breve, tchau!